Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional, futebol de seleções. Vamos falar um pouco sobre o jogo de Brasil 2, Senegal 0. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Mais uma vitória do Brasil. Fala, Bruno. Fala, galera. Estamos aqui comentar um jogo bom da seleção brasileira, com alguns jogadores que já eram importantes tendo destaque, com jogadores que estão surgindo agora também se destacando na partida. Falando dos dois que marcaram os gols, Casemiro e Esteval, como diz Carlo Ancelotti. Eu acho que sim, a gente conversou sobre isso no último vídeo que a gente fez do pré-jogo. Inclusive, quem não assistiu esse vídeo, assista e se inscreve no canal para não perder esse e os próximos vídeos que a gente vai fazer. A gente tem feito bastantes vídeos aí nos últimos dias falando sobre tudo relacionado ao esporte futebol. E bom, eu acho que Senegal talvez seja o melhor amistoso que o Brasil fez nos últimos, nesse ano, eu diria. Eu acho que é o melhor teste, né? Pessoas, às vezes, que não acompanham com tanta intensidade o futebol internacional, é mais aquele torcedor de Copa do Mundo. Quando vê Senegal, não é uma seleção de muita história, né? De muita tradição, mas a seleção de Senegal é boa. Para mim, se a gente colocou, por exemplo, Coreia do Sul é um confronto de fase de grupos de Copa do Mundo, o Japão é um confronto de oitavas, eu acho que Senegal é pelo menos confronto de oitavas também. Dependendo, dá para encontrar nas quartas. É, a depender do caminho, o Senegal chegou nas oitavas em 2022, passando num grupo que tinha Holanda, Equador e Catar, salvo o engano. É uma geração que sofre com a mudança, né, com jogadores já envelhecidos, mas ainda assim tem qualidade no time de Senegal. O Mané, apesar de já ser um jogador mais veterano, é muito bom. O Koulibaly ainda é um bom zagueiro. O Mendy é um bom goleiro, que vi que o Luiz Roberto disse que ele não teve tanto destaque no Chelsea, provando que ele não assistiu à temporada europeia enquanto ele estava lá, porque ele ganhou a Champions League e só não ganhou o prêmio de melhor goleiro do mundo porque foi na época da Eurocopa e o Donnarumma acho que levou por conta do título da Itália, mas em condições normais de temperatura e pressão, o prêmio era dele, porque foi o melhor goleiro da Champions League. Então, é um time bom que o Brasil enfrentou. A gente destacou melhor do que o Japão, e a grande verdade é que a Copa do Mundo não se faz só de jogos contra Alemanha, França, Espanha, se faz também de jogos contra Japão, contra Coreia, contra Senegal. E acho que o Senegal poderia ter colocado ao Brasil uma dificuldade que ter um time fechado, um time físico que vai impor dificuldade, e o Brasil conseguiu superar muito bem. Senegal é uma seleção, como a gente comentou, muito rápida, né? Seja pelo Mané por um lado, como Ismail Assar no outro, que é um ponta muito rápido, ágil e é forte, ele é grande, então o cara que é difícil para os laterais marcarem, porque ou ele ganha na velocidade ou ele ganha na força. Então é um cara assim que eu acho que os laterais não gostam muito de defender ele, porque lateral geralmente ou é um cara mais forte, mais lento, ou é mais rápido e mais franzino. Ele consegue ter vantagem nesses dois tipos de confrontos. E eu acho que o Brasil teve, na verdade, um jogo bem seguro. Essa escalação diferente, principalmente na defesa. Eu acho que a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. E também tem uma grande polêmica, talvez, que eu vou deixar o meu hot take, a minha opinião quente, mais para frente no vídeo. Mas eu queria saber, Matheus, o que você achou da partida de Éder Militão na lateral direita? Sim, como toda defesa do Brasil, foi muito bem. O Senegal chutou 11 vezes, mas só um foi no gol do Brasil, então mostra que apesar de eles conseguirem chutar, a finalização precisa, assim, que dá trabalho para o goleiro, o time de Senegal não estava conseguindo encontrar. Acho que também parte muito por uma postura defensiva boa que o Brasil teve. Você destacou o Sarr como um jogador que é rápido, que é forte. O Militão na lateral pode ter a ver com essa questão de se preocupar com a defesa ali, que ele é um zagueiro de velocidade, já jogou por ali em outros momentos da carreira, então talvez o Ancelotti se preocupou em fechar mais aquele lado para ter um jogador que tem essa presença mais defensiva ali do que o Wesley e o Paulo Henrique, que são os outros dois laterais que ele convocou.
Então, a escolha do Ancelotti se mostrou acertada durante a partida, e o Militão mostrando que, se na zaga pode ser complicado para ele jogar, com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, que, ao que tudo indica, será a dupla titular do Brasil na Copa do Mundo, ele pode criar dúvidas na cabeça do técnico jogando pela direita. Já fez essa função na última Copa do Mundo, em outros momentos na carreira dele já jogou por ali. No Real Madrid ele joga mesmo como zagueiro, mas é interessante ver que o Ancelotti também pensa nele por aquele lado. O Militão pra mim ele é um zagueiro, assim, monstruoso, pra ser bem sincero. Eu acho que negócio, ele tem tudo, né, ele defende bem, ele é rápido, ele é forte, ele tem um bom passe, ele é inteligente. Então, pra mim, se ele não tivesse esse histórico de lesão, ele estaria no top 3 zagueiros do mundo. Então, pra mim, seja na lateral ou na zaga, o Militão tem que jogar nessa seleção, sabe. É um cara que é jovem ainda, tem mais muito caminho pela frente, não é um cara que tá no final da carreira. Fisicamente ele é um monstro. Eu acho que ele é tipo um Fabrício Bruno evoluído. Pra ser bem sincero, o Fabrício Bruno pra mim é o melhor zagueiro hoje do futebol brasileiro. E mais uma vez mostrando que ele também é bom na lateral direita, né. A gente comentou que na última Copa ele jogou de lateral direito, era um dos melhores em campo contra a Croácia, e a Croácia faz um gol pelo aquele lado assim que ele sai. Então, assim, eu acho que o Militão é um cara que coloca de vez o nome dele na lista. Eu acho que ele já estava, mas talvez como titular. Eu acho que o Militão não sai da direita ou da zaga. A questão para o Militão na lateral direita, para mim, é quem vai compensar sendo o lateral esquerdo. Porque, né, mesmo ele tendo uma certa qualidade com a bola no pé, ele é mais defensivo do que o Wesley, por exemplo, obviamente. Então, o lateral esquerdo, teoricamente, precisaria ser alguém de mais apoio. Dessa vez jogou o Alexandro, que não tem essa característica. O Douglas Santos, que teoricamente é o titular, é um pouco mais ofensivo que o Alexandro, mas também não é, sabe, não é um ala esquerda. Então, uma formação com 3 zagueiros e um ala esquerdo, eu acho que não funcionaria tão bem. Mas talvez o Militão seja bom o suficiente para compensar você ter esse desequilíbrio nas laterais, assim, ele acho que ele compensa na defesa o que você perderia no ataque com ele. Não sei o que que você acha sobre isso. Eu concordo que o Militão ele tá um nível acima, apesar do Wesley ser um jogador muito promissor. O Militão é outro nível de jogador, pelo menos hoje, titular do Real Madrid. O Wesley tá chegando agora na Europa, foi muito bem no Flamengo, é verdade, mas a gente sabe a diferença de nível que tem entre o futebol brasileiro e a elite do futebol europeu. E, cara, quando você foi falando, pensando dos nomes das laterais, que também faziam posições mais defensivas, a gente pensar que loucura quando tava falando. Que se ele tivesse ficado no Atlético de Madrid, um cara que poderia ser cotado para fazer essa função é o Samulino, porque ele jogava como um ala pela esquerda lá no Atlético. Então ele veio para o Flamengo, tá jogando como um ponta, não tá conseguindo se adaptar tão fácil ali, tá tendo alguns momentos de dificuldade, com alguns lampejos, sendo importante para o Flamengo em alguns jogos, mas na grande maioria ele está sendo criticado por não conseguir fazer gols, assistências, ser esse cara mais decisivo nas partidas. Então, ver como é curioso, né? A transferência que ele veio como para poder se firmar como um cara para estar na Copa do Mundo pode acabar ter tirado ele da disputa. É, eu não tinha pensado nisso. Eu consigo ver esse mundo do Samulino, ala do Atlético de Madrid, sendo convocado e todo mundo concordando, falando: "Não, esse cara é bom, mas como ele veio para o Brasil e está em dificuldade, é difícil a gente ver o Ancelotti fazendo isso". Acho que outro jogador da defesa que teve a sua revanche, vamos dizer assim, é o Ederson, né. Falou que o Senegal pouco chutou ao gol, quando chutou ele fez uma defesaça com o pé, e ele que era o goleiro que tomou 4 do Senegal, né, depois da Copa, se eu não me engano era ele no gol. Então dessa vez aí, conseguiu não ser vazado. O Ederson que foi criticado aqui nesse canal, não o jogador, mas a convocação em si, ainda não concordo. Mas acho que, querendo ou não, ele tá na briga por essa vaga ali, né, entre os 3 goleiros. Não vai roubar o lugar do Alisson, apesar de que vai ter 3 gato pingado que vão falar que não aguenta mais Alisson, que não é goleiro decisivo. Acho que o Ederson não vai mudar o titular, mas fez um bom jogo. A grande vantagem do Ederson com relação aos outros goleiros que estão na disputa, e eu coloco inclusive o Alisson nessa aí, vou falar, é o jogo com o pé. Ele é o melhor dos goleiros brasileiros nesse fundamento. Só que o goleiro precisa ser bom primeiro com a mão. O jogo com o pé é um complemento importante e tal.
Mas eu convocaria o Ederson para a Copa, por já ser um cara experiente, já ter ido ali em 2 Copas do Mundo, tem esse atributo. E a outra vaga, para mim, Bento, Hugo Souza. Se você quiser pegar um goleiro pegador de pênalti para levar, vou citar um exemplo aqui, o Fábio, que tem um histórico de ser um bom pegador de pênalti. Se quiser levar ele, apesar de já estar veterano, assim, caso alguma emergência, tipo, faltando 30 segundos, você coloca o goleiro só para pegar o pênalti, como a Holanda fez em 2014. É uma possibilidade, mas acho que os três outros goleiros dessa lista, jogando o seu máximo, eu acho o Ederson o melhor dos três. Tirando o Alisson, né? Os três da lista agora, Sim. que é É, mas Bento, Hugo Souza e Ederson. eu acho que ele teve o maior pico, né? Só que a questão é que nenhum desses 3 no pico chega do que o Alisson jogou e no final das contas o goleiro reserva, eh, não vai entrar em campo 99% das situações. É bom saber que eles estão ali caso o Alisson machuque, que ele é muito Sim, bom, mas ele acaba sempre, em toda temporada, tendo problema com lesões, né? Então, caso aconteça ele na véspera da Copa, é bom saber que esses goleiros estão preparados numa eventual emergência com o Alisson. exato, é o que eu ia falar, não é nem por machucar na Copa em si, às vezes machuca antes, né. O Alisson, acho que todos os ciclos ele teve esse momento que ele não foi convocado, aí algum outro goleiro assumiu, não foi tão bem, e aí todo mundo fala: "É, o Alisson realmente é melhor". Mas a gente teve vários desses momentos justamente porque o Alisson não estava ficando saudável, durante os 4 anos. Acho que o meio de campo não tem muito o que falar, né, Casimiro e Bruno Guimarães vão ser a dupla de volante titular. E o ataque, Matheus, minha opinião polêmica é a seguinte: Rafinha, melhor jogador brasileiro da última temporada, craque do Barcelona, jogadoraço, excelente nome para o segundo tempo na seleção brasileira. Hoje vai ter que sentar no banco. Só fazer um destaque como é importante para a seleção brasileira o Casemiro, que você passou aí rapidamente, fez um gol. O Brasil sofreu muito nesse ciclo sem ter ele presente. Já tinham dado ele como um jogador descartável ali, por já estar numa certa idade, não um velho, mas já um jogador mais veterano, mais experiente. Deram oportunidade para nomes que estavam surgindo, como João Gomes, o André, mas nenhum deles chega perto do que o Casemiro representa, que ele joga com a camisa da seleção brasileira. Titular absoluto, como você destacou, junto com o Bruno Guimarães, que está jogando muito bem. Fechado o parênteses aí sobre o meio de campo, concordo com você. O Rafinha, ele é um grande jogador. Ele fez uma temporada magnífica na passada, mas é bom entender. O Rafinha, assim como todo o Barcelona, vive um momento diferente nessa temporada do que viveu na temporada passada. Então, se a Copa do Mundo fosse no final da temporada anterior, aí para mim o Rafinha tinha que ser titular pelo momento que ele estava vivendo. Como é na próxima, ele está derrapando, sofrendo com lesões, em dificuldade. E o ataque da seleção brasileira parece estar encaixando com Estevão, Vinícius, Rodrigo, Matheus Cunha por ali. Eu não vejo o Rafinha como esse cara tão imprescindível para você arriscar desfazer uma formação que está funcionando para ele jogar. Se em alguma oportunidade, na próxima convocação, um deles estiver machucado e o Rafinha estiver disponível e ele arrebentar com o jogo, é um outro cenário. Mas hoje, nesse momento, o Rafinha vai ter que lutar pelo seu espaço na seleção brasileira. Se fosse para tirar um desse time titular para botar o Rafinha, quem você tiraria? Eu tenho um nome, eu quero saber se o seu é o mesmo que o meu. Rodrigo. Rodrigo, concordo. Não acho que é o pior jogador desse ataque, mas eu acho que hoje é o mais substituível. Acho que o Estevão tem jogado muito bem com a camisa da seleção brasileira. Acho que hoje ele é O, uma peça difícil de encontrar alguém que faça a mesma função. Ele é um jogador muito mais driblador do que esses outros nomes que a gente citou aqui. E o Matheus Cunha, a função que ele faz, eu não acho que o Rafinha faça, que é um cara que libera o Vinícius para ser atacante e vai ser meia. Quando o Vinícius quer voltar para o meio, ele consegue enxergar esse atacante. É um cara que tem essa memória das pessoas que ele era um camisa 9. Então, todo mundo vai olhar e falar que tem pouco gol e não serve. Mas taticamente e a função que ele desempenha hoje, ele não tem que ser o homem gol, não vencendo, mas ele é muito importante para a forma que esse time joga. O Vinícius, eu acho que não precisa de falar muito.
baita jogador. O Rodrigo hoje é o que faz, é o mais comum entre esses, a função que ele faz. Eu acho que o Rafinha encaixa ali, sim. Você tira o Rodrigo, coloca o Rafinha, muda pouca coisa no esquema do time. Exato. O momento é do Estevão, assim, na seleção brasileira, ele tá sendo o cara, assim, um jogador que talvez o que faz o torcedor se empolgar um pouco mais é ver que o Estevão tá sendo titular, que ele tá metendo gol, que ele tá jogando bem. Ele pode ser um cara que vai dar um ânimo a mais na torcida, tipo, vendo, pô, o moleque novo tá jogando bem, tá sendo importante pro Brasil. Ele pode ser o diferencial que estava faltando nessa seleção. Que muitas pessoas imaginavam que não, quando o Neymar voltar, isso vai acontecer. Eu vejo um mundo, caso ele continue evoluindo, continue jogando nesse nível e melhorando, do Estevão ser esse cara. Eu consigo enxergar isso porque ele é muito novo, ele é muito bom jogador. É, eu vi entrevista do Fred Caldeira no Flow Podcast, ele que é o setorista da TNT na Inglaterra, fala que quando o Estevão pega na bola, o estádio de Chelsea já faz um barulho diferente, já esperando uma jogada mais inventiva, mais criativa do drible que ele tem. O Matheus Cunha, ele é quase como um meia armador ali, o que a gente fala que o Matheus Pereira poderia fazer essa posição, acho que ele tá tentando fazer isso, mas com o Matheus Cunha, de ser esse cara ali atrás de um centroavante. E o Vinícius Júnior, ele vem sendo esse atacante mais avançado, e nessa posição o Rafinha nunca jogou na carreira, talvez seja a única do ataque que ele nunca foi testado. Então, desses três que jogam atrás, o Rodrigo, que não é titular no time dele, não vive uma grande fase, e acho que nunca viveu também com a camisa do Brasil, para a gente falar, não, o Rodrigo ele tá num momento ruim, mas ele já entregou lá atrás. Não, isso a gente não pode falar do Rodrigo, que também pegou ciclos muito conturbados. Ele aparece ali no meio para o final da era Tite, né? E nunca teve grandes oportunidades como titular, a verdade é essa. Ele sempre era aquele cara que entrava no segundo tempo para mudar um pouco o jogo. E quando foi titular era Ramon Menezes, Diniz, Dorival, e também nem consigo queimar tanto o Rodrigo, mas a verdade é que se o Rafinha mostrar que está num momento melhor, é o Rodrigo que sai. O Rodrigo, que é um cara, é multifunções, muito bom tecnicamente. Teve momentos na seleção, né? Ele nunca foi uma constante. Ele tem jogos assim que você olha e fala, cara, Rodrigo destruiu com esse jogo. Tem jogadas brilhantes com a seleção brasileira, mas ele não tem essa frequência assim de destruir jogos consecutivamente, assim como o Vinícius também não tem. Né? E o Essa é a próprio verdade. Rafinha. Hã? E o próprio Rafinha também. Mas o Rafinha, nesse ciclo meio bagunçado, ele era o melhor jogador da seleção, geralmente, Sim. apesar de que a competição não estava muito alta, mas ele estava sendo o melhor. Eu acho Então que o hoje melhor do Rafinha foi pré-Copa, quando ele chega ali em o começo dele, 2021. quando ele estava no Leeds. Ali, isso. A Copa do Mundo eu achei que foi ruim, e depois ele, como toda a seleção, viveu de altos e baixos ali pós-Copa de 22. A última Copa América, por exemplo, o melhor jogador foi o Rafinha. Não que tenha sido grandes coisas. De novo, a competição não estava alta, mas ele não estava sendo horroroso, igual vários jogadores estavam sendo. E eu concordo com a questão do Rafinha jogar de atacante, né? Quando você fala que ele não nunca foi testado. Ele teve, sei lá, às vezes ele joga um tempo improvisado de falso 9, ou em alguns momentos ele cai de ataque, mas ele nunca teve uma sequência assim, sendo um atacante, o principal atacante de uma equipe em si. Então também não sei se você vai testar isso logo numa Copa do Mundo. Às vezes vai testar num treino e vai ser lindo e o Ancelotti vai colocar para jogar. Mas vendo de fora não é algo que dá para arriscar sem testar em jogos ou no treino. É. E sobre o Casimiro que você falou antes, você falou do gol, é uma coisa que eu falei aqui em algum outro vídeo também, que a gente vê quem está de fora para avaliar o trabalho do técnico, muitas vezes a gente tem coisas meio efêmeras, para falar bonito, né? Que não são muito palpáveis. Você não tem uma barrinha de evolução que você consegue acompanhar. Você consegue, o time está melhor numa situação, está melhor na outra. E uma coisa que costuma ser uma régua assim mais fácil de perceber é jogada de bola parada. Time bem treinado tem jogada boa de bola parada. E o Brasil hoje fez um gol
numa boa jogada de bola parada que claramente deu para ver que foi algo treinado, não foi um cruzamento na área aleatória. Tem um passe, tem uma entrada, tem um cruzamento diferente e assim foi o gol do Casemiro e por isso eu fico feliz. Dá para ver que tem um trabalho ali que está acontecendo. É, a gente vê que o time do Ancelotti, ele tá evoluindo a cada jogo, né, ele sempre tá mostrando uma coisa a mais, nas datas Fifas que vem passando. E eu vou falar de uma sensação minha, tá, não tô falando que é o que acontecia, tal. Eu não tinha essa sensação com os treinadores anteriores, parecia que era sempre num modo aleatório ali, numa tentativa e erro, que não tinha uma sequência, então é bom ver que o Ancelotti, ele todo mundo sabe que ele é um grande treinador e ver que ele está fazendo um bom trabalho, pelo menos até aqui, no começo de trajetória dele com a seleção brasileira. Nem sei se dá para falar mais de começo, né? Porque já foram o quê? Seis jogos? 8 jogos? E Quase. mais, uns 8. E agora, se são 8, o nono, Brasil e Tunísia. Matheus, você acordou amanhã, você é um italiano de 70 anos chamado Carlo Ancelotti. Te pedem para assinar a listinha de titulares da seleção brasileira. Você repete o time de hoje, você repete o time da, da data FIFA passada, você muda e coloca todos os reservas para jogar. O que você faz? Eu colocaria todos os reservas para jogar. Até para que assim, é um jogo que não, em tese, não é tão complicado quanto era esse jogo contra Senegal. Acho que alguns jogadores eles precisam dar uma resposta, no caso do Fabrício Bruno, que foi muito mal na data FIFA passada, então se ele jogar nessa e jogar bem, eu acho que vai dar um ânimo de confiança para o zagueiro do Brasil. Alguns jogadores que foram convocados e desfalcaram seus times agora no Campeonato Brasileiro, caso do Vitor Roque. Por que não dar uma chance para ele nesse jogo, que é um jogo ali mais tranquilo? O próprio Andrei Santos, que vem sendo convocado, acho que ele foi convocado nessa aí também, espero não estar falando besteira. É, para jogar ali, ter uma possibilidade. O Fabinho, que foi convocado, não, vamos ver qual é a sua, se você consegue ser a sombra do Casemiro aí. Caso ele não consiga jogar, você é o cara. Então, para dar essa rotatividade, para dar essa experiência para alguns jogadores que também não têm tanta bagagem com a camisa da seleção brasileira, eu acho que esse é um jogo ideal para fazer isso, até porque a seleção só volta a jogar em março e os adversários são França e Croácia. É uma data FIFA que não vai dar para você fazer teste. Ali, para mim, é praticamente a lista da Copa do Mundo que o Ancelotti vai levar para essa data FIFA. Eu concordo com você. Eu acho que esse é o último amistoso. Se o Ancelotti quiser fazer teste, Tunísia é a última seleção que dá. Que depois vai ser França e Croácia, e depois ser aqueles amistosos pré-Copa que já é com a lista final. Então, assim, É, e só assim, a Croácia não acho que é uma grande seleção hoje, mas eliminaram a gente na última Copa do Mundo. A gente não pode também perder não esse era jogo. quando É, eliminou a gente. esse jogo o Brasil não pode perder. O Brasil tem que ganhar da Croácia. Pô, não é como se a Croácia em 22 também não era uma grande seleção. O auge da É, Croácia foi em 18, que também não era uma grande seleção. Foi humilhada na final da Copa pela França, mas chegou na empatou todos final. os jogos do mata-mata. A Croácia foi o Boca Juniors da Copa do Mundo de 2018. Exato, mas o Boca já foi campeão da Libertadores empatando todos os jogos. Não, mentira, Enfim, a Croácia ganhou a semifinal na prorrogação, acabei de lembrar. Da Inglaterra. pô, mas se não ganhar da Inglaterra em Copa, não vai ganhar de ninguém. Enfim, eh, não sei se eu testaria todo mundo, todos os reservas, mas eu acho que esses caras que foram agora têm que ser testados, sabe. O Fabrício Bruno entrou alguns minutos nesse jogo agora, mas talvez voltar a ser titular, né, para pegar essa confiança de vez. Gostaria de ver o Vitor Roque, gostaria de ver o Juba, porque ele seria esse lateral esquerdo ofensivo, para a gente ver como é que a seleção se montaria nesse esquema com um Militão na direita e um lateral quase ponta na esquerda. Sabe, eu acho que o Andrei Santos é um cara que podia jogar, o Fabinho eu acho que é um cara que podia jogar. Assim, essas são as mudanças que eu faria. Eu acho que já está no momento da base da seleção jogar vários jogos consecutivos. Eu não sei se eu mudaria todo mundo. Talvez o John no gol, já que ninguém ali é titular, também consigo ver isso.
mas sabe, o casco eu acho que já tem que ser mais ou menos titular, não dá para ficar adiando sempre para a próxima data FIFA, o momento que você pega no tranco os 11 iniciais. Mas acho que claramente Tunísia é um adversário bem mais fraco do que Senegal. Eu acho que não dá para negar isso. É diferente da última, onde o Japão era um time mais forte do que a Coreia e o Brasil foi com o titular contra a Coreia e o reserva contra o Japão. Dessa vez, assim, nesse quesito, o próximo jogo é o jogo para poupar, se quiser poupar, mas não pouparia todo mundo. Eu acho que pelo menos uns 6 titulares têm que ir para campo. Eu acho que o Estevão pode ser titular, pelo que eu falei anteriormente. Ele tá vivendo um momento muito legal com a camisa da seleção brasileira. O Rodrigo, que a gente destacou aqui, que talvez jogar um jogo mais tranquilo, ver se ele consegue marcar gols, ter uma grande partida, também seria interessante pro caso dele. Ou pro próprio Vinícius Júnior também, que é um jogador sempre muito cobrado. Um ou outro eu colocaria, com o Vitor Roque ali na frente. São opções para o treinador da seleção brasileira pensar em escalar o time. Eu gostaria de ver o Luiz Henrique em campo. Sempre que ele joga, ele vai bem. Tem um tempo que ele não tem uma oportunidade assim de titular ou de muitos minutos na seleção. Eu acho que o Luiz Assim, Henrique é um cara que pode jogar. Sempre que ele vai bem. Sempre que ele joga, a gente fala ele precisa ser titular. Só que como tem muito tempo que ele não joga, quem tá jogando no lugar também tá indo bem, que é o Estevão. Mas vamos ver se ele ainda tá afiado. Eu acho que tem que dar essa checada no momento do Luiz Henrique, se ele continua jogando muito a bola. Eu acho que é um cara que é para ser eu titular. entendo, mas eu prefiro encorpar ainda mais o momento do Estevão, Põe que o Estevão na esquerda, põe no meio. Eu acho que o Luiz Henrique é um cara que precisa pode jogar esse ser, pode ser. amistoso. O Estevão ele já falou que gosta de jogar como um camisa 10 ali, um jogador mais centralizado, pode dar essa oportunidade dos dois jogarem juntos. Estevão e Vitor Roque ali no ataque, Luiz Henrique e Vinícius. Eu acho que sim é Que legal. jogaram juntos recentemente, né, no Palmeiras. Exato. E Mas é isso, poucos falamos de jogos, né? tudo? Vitor Roque. Inclusive, o Vitor Roque começou a melhorar quando o Estevão saiu. Não que essas É coisas verdade. sejam correlacionadas. É verdade. O Palmeiras, ele Para deu uma acontecer. mexida na estrutura, né. A gente destacava que ele era muito dependente do Estevão. Acho que quando ele foi embora, o Abel Ferreira pensou: "Não, agora eu tenho que pensar o jogo de uma outra maneira". E ele encontrou um jeito de fazer o Palmeiras voltar a ser muito competitivo. Ele transformou o Flaco Lopes no Messi. Foi a mudança que faltava para o Palmeiras voltar a jogar bem. Mas de seleção brasileira, acho que é isso, né? Você tinha mais alguma coisa para comentar? Não, acho que falamos de tudo. Destacamos os jogadores, o jogo em si, os próximos adversários, abordamos tudo. Brasil e Tunísia a gente fala em um outro vídeo, né? De Exato. novo, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer sobre seleção brasileira, campeonato brasileiro, campeonatos internacionais, Champions League, campeonato de várzea, o que seja. A gente está produzindo conteúdo aqui no canal. Deixa seu like, se você assistiu aí 30 minutos da gente falando, não é possível que você não gostou de pelo menos alguma parte dele. E se você gostou, deixa seu like para apoiar a gente. Comenta aí o que você achou dessa parte da seleção brasileira, se você concorda com o que eu falei, se você concorda com o que o Matheus falou. Se você discorda também, escreve aí para que a gente vai te responder, que a gente pode entrar num debate legal. Acho que sempre é muito legal conversar com as pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Indica esse vídeo para uma pessoa que não assistiu o jogo da seleção e quer saber o que aconteceu, ou então para alguém que assistiu o jogo da seleção e tem algumas opiniões que são parecidas com as nossas, que são opostas com as nossas, para a gente ver aí também outros pontos de vista. E acho que é isso, né? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!